Esta iniciativa faz parte de um projeto piloto desenvolvido no âmbito do Programa 34 da Fundação Renova e consiste em atender o projeto de apoio à defesa civil, Comitê Gestor de Risco, Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil e Escola Segura, dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz dos Calvados. Os conteúdos se referem às temáticas relacionadas à redução de riscos de desastres e gestão de riscos de desastres, replicadas em forma de oficinas virtuais nas comunidades e escolas participantes do projeto. Programa de Preparação para Emergências Ambientais, Projeto de Apoio à Defesa Civil, Oficina de Capacitação, Videoaula, Percepção de Riscos Meteorológicos e Hidrológicos, Nível Básico e Atualização de Plano de Ação. Nível Básico, Módulo 3, ano 2020-2021. Módulo Ano 3, Unidade Temática Meteorologia e Hidrologia. Objetos do conhecimento: abordar os conceitos básicos da meteorologia e hidrologia, que envolvem estudos relacionados às ferramentas que medem estes eventos, bem como a importância do plano de ação para a comunidade. Palavras-chave: meteorologia, hidrologia, plano de ação, gestão de risco, redução de risco. Olá pessoal, eu sou André Machado, agente de Proteção e Defesa Civil da cidade de Mariana. É um prazer tê-los aqui conosco em nosso canal de aprendizagem. A partir de agora, teremos mais essa ferramenta para nos comunicarmos e aprendermos mais sobre as temáticas relacionadas à gestão de risco de desastre e redução de risco de desastre do nosso projeto no PIDEC. Esperamos em breve estar com vocês presencialmente, mas por enquanto, fique em casa e se for sair, use máscara. Fique agora com a nossa grande amiga Roberta Dutra, a coordenadora do projeto Núcleo de Proteção e Defesa Civil. Ela vai nos contar um pouco mais sobre a nossa videoaula. Vamos lá? E lembre-se, Defesa Civil unindo forças a favor da vida. Olá, amigos e amigas do NUPIDEC. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Em nossa 7ª oficina virtual, iremos falar sobre percepção de riscos meteorológicos e hidrológicos, nível básico e atualização de plano de ação. Esse assunto é muito importante, pois vem somar com o conteúdo anterior de mudanças climáticas. Esse tema nos faz entender melhor o comportamento da chuva e do solo e como podemos nos prevenir dos riscos provenientes dessas ameaças. Fique atento e atenta ao conteúdo. Esperamos ansiosos para nossos encontros presenciais. Em breve estaremos juntos. Vamos lá! Durante nossas oficinas e encontros anteriores, falamos muito sobre as mudanças climáticas, assunto que também está em alta nos noticiários devido ao aumento significativo de situações de emergência e desastres, ocasionadas pela crise hídrica ou fortes chuvas. Mas para a gente entender melhor sobre esse assunto, vamos falar sobre as ferramentas que medem esses eventos, como é formada a chuva e o que podemos fazer para melhorar nossa qualidade de vida e, consequentemente, o futuro do nosso planeta. Antônia, você já ouviu falar sobre meteorologia? Oi, Roberta. Então, eu já ouvi falar muito em meteorologia, nos jornais, quando a previsão de tempo é apresentada. Eu acho muito interessante como eles conseguem prever os locais onde pode chover ou fazer muito calor. E tenho observado que durante as reportagens são dadas dicas de prevenção e alertas quando há possíveis ameaças. Esta é uma forma de apoiar as ações da Defesa Civil, não é mesmo? Isso mesmo, Antônia. A meteorologia é o estudo das precipitações, ou seja, das chuvas. E a hidrologia é o estudo da água na terra. Estes estudos são muito importantes, pois nos auxiliam na criação de medidas de prevenção, preparação e respostas nas comunidades. Por isso, hoje vamos entender melhor esse tema, começando pelo ciclo da água.
Vamos assistir o vídeo a seguir? O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Bacana, Roberta! Como diz no vídeo, é um ciclo infinito e todos nós participamos dele. Várias coisas influenciam nesse ciclo, como vegetação, poluição dos rios e do ar e nossas ações no meio ambiente. Verdade, e é preciso estar atento a tudo isso. Nas comunidades, podemos observar de perto o efeito da água da chuva na terra. Cada tipo de solo reage de um jeito ao receber a água. O solo arenoso absorve mais a água e dá passagem para que ela atinja o lençol freático, que é a camada de água que existe debaixo da terra. O solo umífero também possui boa drenagem, além de ser ótimo para plantio, já que em sua superfície possui materiais orgânicos e sais minerais. O solo argiloso é o mais perigoso, já que não oferece boa drenagem, fazendo com que o solo fique encharcado, causando deslizamentos. Olá pessoal, Lab Ciências em Casa. Já sabemos como o solo se origina. Hoje vamos aprender sobre 3 tipos de solo: solo arenoso, argiloso e humoso e suas principais características. Vamos iniciar observando algumas características visíveis entre os solos arenoso, argiloso, umífero ou humoso. Observando o solo arenoso, podemos ver que os grãos são relativamente grandes e também são bem separados. A areia é muito solta, a sua cor também é bem mais clara. Observa que esse solo, ele apresenta os grãos muito unidos e dessa forma ele se torna um solo muito compacto. A sua cor também é mais escura.
Este solo ele é formado pela decomposição de material orgânico, vegetal e animal. Por isso que ele é rico em nutrientes. Percebe aqui, ó, alguns gravetos, aqui também pedacinhos de madeira, folhas que estão em decomposição. Desta forma, a cor desse solo ela é mais escura. Aqui na minha comunidade tem solos parecidos com esses aí, principalmente o argiloso e o umífero. Bom saber que o argiloso apresenta alguns riscos. Assim, posso alertar os moradores da comunidade a não construir nestas áreas. Muito bom ter essas informações e saber aplicar no nosso dia a dia, e o objetivo é esse mesmo, Antônia: compartilhar o conhecimento para reduzir os riscos na comunidade. E você sabia que há também vários tipos de chuvas? A chuva frontal, orográfica e convectivas. E a diferença entre elas vamos ver nessa figura a seguir. A chuva frontal são as chuvas resultantes do encontro direto entre duas massas de ar, uma seca e fria e outra úmida e quente. A massa de ar fria, densa, faz a massa de ar quente, leve, subir. Inicia-se o processo de condensação e então a precipitação, também conhecida como chuva ciclônica. A chuva orográfica são as chuvas resultantes do bloqueio de uma massa de ar úmido por uma forma de relevo íngreme, como uma montanha. A massa de ar úmido vinda do oceano, ao encontrar, por exemplo, a montanha, é forçada a subir grandes altitudes. Ao elevar-se, a nuvem resfria-se, correndo o processo de condensação seguido de precipitação, que no caso é a chuva, também conhecida como chuva de relevo. A chuva conectiva ocorre em regiões de clima tropical. É uma chuva de abrangência local e ocorre quando há movimentação do ar. O ar frio, denso, desce e o ar quente, leve, sobe. Ao elevar-se, o ar quente carrega toda a umidade. Inicia-se o processo de condensação e em seguida ocorre a precipitação, também conhecida como chuva de verão. Embora cada tipo de chuva tenha as suas características, podemos perceber como a formação das nuvens está diretamente relacionada com o clima e formação do solo de cada lugar. E você sabia que tem como medir a quantidade de chuvas que caem em um determinado local e tempo? Existem várias ferramentas que podem medir este evento, entre elas o pluviômetro, instrumento que, a partir da captação da água da chuva no período, pode dizer quantos milímetros choveu em um determinado lugar. Assista o vídeo da Vitória Campelo e aproveite a dica para construir o seu pluviômetro também. Olá! Nós estamos entrando no período de chuvas, onde ocorrem riscos como enchentes, deslizamentos e alagamentos. Pensando nisso, eu construí um pluviômetro. Isso mesmo, um pluviômetro caseiro, utilizando uma garrafa PET, régua, fita e bolinha de gude, para o litro não tombar. O pluviômetro, quando é utilizado por muito tempo, ele nos ajuda a identificar os períodos de chuva e o período de seca. Assim, podemos pensar nas estratégias de prevenção e preparação para esses períodos. E o pluviômetro também nos auxilia na medição do índice da chuva durante um período de tempo num determinado espaço. Ou seja, quando chove, o pluviômetro enche e nos indica qual foi o nível que a água chegou a partir do chão num determinado local. Muito bacana, não é mesmo? Faça logo o seu também! Quanta informação importante, Roberta! Já vou separar minha garrafa PET, régua e pegar uma fita adesiva para construir meu pluviômetro. Ao longo do tempo, saberei quais são os melhores períodos para plantio, colheita e, principalmente, me preparar para as temporadas de chuva e secas.
Isso aí! Todas as informações nos levam a pensar no que devemos fazer para reduzir os riscos e minimizar os danos que um desastre pode causar, atualizando nosso plano de ação com medidas estruturais e não estruturais, como, por exemplo, as medidas estruturais: construção de pontes e muros de contenção, sinalização de estradas e encostas, remoção de árvores. As medidas não estruturais: capacitação e treinamentos, simulados, projetos voltados à redução de risco, como no PIDEC e Escola Segura. Essas ações e medidas de prevenção e preparação devem envolver toda a sociedade civil, além dos órgãos públicos e privados. Antônia, quais outras medidas você acha que devemos tomar para reduzir os riscos e proteger o meio ambiente? Precisamos agir imediatamente, Roberta, reduzindo a emissão de lixo no meio ambiente. Por isso é importante reciclar e reutilizar materiais, participar da coleta seletiva, descartar de forma correta o lixo. Ouvi falar sobre a 26ª Conferência das Partes, COP26, da Convenção da Federação das Nações Unidas, em relação às mudanças do clima, em Glasgow, Escócia. E lá, líderes do mundo inteiro discutiram sobre as mudanças climáticas e emissão do CO2, fator principal que causa o aquecimento global. É muito importante, então, que cada um faça a sua parte para reduzir a emissão de gases no ar, protegendo o meio ambiente do desmatamento e queimadas. Você está mesmo por dentro dos noticiários, hein, Antônia? Ótimas dicas! Gostou da oficina de hoje? Agora que sabemos como é a formação das chuvas, como medir e formas de prevenção, precisamos agir para garantir um futuro melhor para todos. Vamos entrar em ação? Tamo juntos! Agora que vocês já conferiram a videoaula do projeto NUPIDEC, chegou o momento da avaliação. Lembram-se de que no final dos nossos encontros, vocês realizavam a avaliação da oficina? No questionário, vocês marcavam com um X de acordo com a carinha, mostrando o que acharam da atividade. A opinião de vocês é muito importante. Por isso, queremos contar novamente com a colaboração de todos. Enviaremos esse questionário através de um link nos grupos de WhatsApp de cada comunidade. É só clicar e responder cada pergunta, combinado? Vocês também irão receber este questionário na cartilha no PIDEC. Não nos deixe na mão. Faça a avaliação. Contamos com vocês!